Bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Mais uma vez, com alegria e prazer, temos a presença da professora Cláudia. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Muito obrigada, a alegria é minha em tempos tão contraditórios, tão desafiadores. Hoje a gente vai falar sobre participação social. Quem fala para a gente, professora? Isso, nós vamos ter também a alegria de ouvir a professora Ila Maria Silva de Souza Mendes de Freitas. A professora Ila, ela trabalhou aqui no Departamento de Educação no período de 1998 a 2010 e depois ela passou para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, por questões pessoais. Mas a época de sua trajetória aqui na Universidade Federal de Lavras, nós fizemos inúmeros projetos conjuntos, projetos de extensão, projeto de coordenação de uma licenciatura para a educação infantil, junto com 7 outras universidades que nós denominamos o Consórcio Proformar. E esse lastro deixado por ela fez com que fosse irrecusável o convite para que ela continuasse participando nos fóruns de educação infantil. O tema que a Ila vai desenvolver intitula-se o Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil como espaço político-educativo e de aprendizagens. Esse texto também consta da revista Catavento, que você, por favor, veicule aí novamente o endereço da revista Catavento. A professora Ila, ela fez doutorado em Santiago de Compostela e ela vem escrevendo muito sobre as questões de participação social, interligando a obra de Paulo Freire. E, conforme ela diz no título, o Fórum Sul Mineiro é espaço de participação social, vamos saber o que a Ila está trazendo para nós em sua fala, que é decorrente do seu texto. Vamos à fala da professora Ila. Muito me orgulha fazer parte desse momento histórico com vocês, que já vem aí mais de 20 anos do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, partilhar essas que eu considero esses desafios, que são muitos, nessa nossa profissão docente, nessa nossa profissão de educadoras, de educadores, e particularmente na educação infantil, e dizer que é uma honra estar aqui discutindo com vocês, nesse momento, uma parte do texto meu que está nesse número da revista, terceira edição da nossa revista Catavento. E por que isso? A gente pode pensar, Por que é importante a gente pensar em nossa ação enquanto coletivo, e por que é importante a gente destacar a nossa luta, nesse caso, uma luta histórica, uma luta importante, uma luta que se expressa nas mais diferentes formas, dentro dos mais variados limites, e a gente tem algumas respostas, mas tem muito mais questões do que respostas, mas eu gostaria de destacar uma das possíveis respostas que eu tenho a partir dessa reflexão com o nosso texto, que é essa nossa inserção como sujeito na luta por dias melhores, por dias atuais e vindouros, por dias melhores para a nossa comunidade, para nós, nessa difícil perspectiva de construir sentidos para a nossa vida. Afinal, viver a que se destina,
né? Perguntam os autores, e aqui eu estou inspirada em Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal, nessa obra recente que eles publicaram no passado. Né? Então, viver a que se destina? Temos inúmeras explicações, né? Cada uma de nós temos inúmeras possibilidades de articular uma resposta. Eu diria que, em última instância, as nossas possibilidades de construção histórica para um mundo melhor, na perspectiva da inclusão e de uma vida boa para todos e todas nós, que vão desde os bebês, passando pelas crianças pequenas, até a adultez, e por que não dizer a velhez também, como processo do ciclo vital, é o que nos faz emergir para essa que é uma construção histórica cotidiana. Então, o espaço do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, nesse sentido, e para ser fiel ao tema, é um espaço irrecusável de participação social. Né? No texto eu trago essa discussão de participação social e de movimento social como uma das possibilidades concretas históricas que nós temos de articular as mudanças nas nossas comunidades, nas nossas sociedades. Nós sabemos que a participação social vinda nos movimentos sociais, no caso do Estado brasileiro, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, de fato, tem muito a nos dizer sobre as nossas melhorias das condições de vida para as classes ditas mais populares. Então, qual é a nossa reivindicação histórica nesse sentido, eu diria? É exatamente a reivindicação da participação social, a reivindicação de sujeito histórico, não sujeito alienado do seu contexto, não sujeito que se exime das responsabilidades de construir a história. Muito ao contrário. Como nos ensina sempre, 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 nosso amado mestre, filósofo, militante, exemplo histórico de educador, de ser humano, Paulo Freire, ele diz: o movimento dialético consciência-mundo é um dos grandes suportes da transformação social. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já. De volta ao nosso programa do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, hoje com a fala da professora Ila. Temos aqui a presença da professora Cláudia. Professora, o que a gente pode destacar nessa primeira fala da professora Ila? Que a importância dos referenciais teóricos, ela cita os autores, né, com as quais ela vem realizando seus estudos, e pensar que o exercício da participação social, ele vai demandar uma formação técnica e uma formação política também. Temos que lutar para que aconteçam realização de cursos, aconteçam oficinas, aconteçam seminários, para que essa formação técnica e política, ela seja construída pelas pessoas. Professora Cláudia, muitas vezes as pessoas confundem a participação política com participação partidária. No caso, pelo que eu entendi, não é essa... O Fórum tem na sua carta de princípios justamente essa missão, quer dizer, a nossa participação é política, sim, no sentido das interferências para que as modificações, as transformações aconteçam, mas é apartidária. Todas as pessoas são bem-vindas para essa participação social, para que juntos e juntas nós possamos lutar
pelos direitos das crianças. A criança está acima de qualquer ideologia ou partidos. A criança deveria ser, como diz a nossa Constituição Federal, prioridade absoluta. Bom para pensar. Vamos a mais um trecho da fala da professora Ilá. Nesse movimento dialético consciência mundo, entre diferentes níveis de consciência, né? Paulo Freire vai falar em consciência ingênua, consciência crítica, com um aprimoramento de estar no mundo, sabendo como estar e como se pode estar, né? Sabendo que eu preciso entender esse mundo para além do que me aparece, né? Para além das aparências, mas uma compreensão cada vez penetrando mais em suas capas, né? Tirando as capas como se fossem, vamos dizer assim, metaforicamente, como se fossem armadilhas que não nos deixam, muitas vezes, ver e enfrentar as realidades. Então, essa consciência ela é gestada no seio do coletivo, né? É gestada no seio do individual, porque somos pessoas individuais, mas essa expressão, ela se fortalece, ela ganha um sentido maior quando a gente pensa na coletividade. Então, esse Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, como esse locus legítimo de resistência, de trabalho, de articulações políticas, de desenvolvimentos profissionais e pessoais educativos, vamos dizer assim, de engendramento das condições favoráveis para a educação, no caso nossa, educação infantil, uma educação de qualidade, como disse Cristina muito bem, emancipadora, né, libertadora, que seja uma educação boa para todos e todos nós. Nesse sentido, é um dos grandes suportes, deve ser da nossa ação. E aí eu penso, com Paulo Freire, como é que nós, dentro de um movimento social, como é o nosso Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, nós nos desenvolvemos e nós nos articulamos para essa mudança social. Um exemplo concreto e claro está aqui, estamos nós, a despeito das condições desfavoráveis, né, do momento pandêmico, a despeito de não podermos nos reunir presencialmente, como fazíamos até ano passado, né? E aí eu já acordei lembrando da boniteza, para usar mais uma vez a lembrança de Cristina com Paulo Freire, que era os nossos encontros aí em cada cidade no momento das nossas reuniões mensais. Né? Os abraços, a alegria, as pessoas falando, a gente se cumprimentando, confraternizando. Então, isso é movimento social. Isso é construção histórica. Isso é responsabilidade coletiva com o bem-estar nosso e da outra pessoa, né? Nosso e das demais pessoas. Então, esse espaço de movimento, esse espaço onde todos e todas temos vez e voz, onde todos e todas nos articulamos em prol de uma causa comum, essa é uma característica básica e central do movimento social. No caso, o nosso Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil é um forte movimento social que vem resistindo há quase 22 anos, né? Resistindo com trabalho, resistindo com compromisso, né? Paulo Freire diz, ao longo de todas as suas obras, que o compromisso político com a emancipação e a liberdade, e as liberdades, as libertações, é um compromisso histórico de um sujeito que se engaja no seu tempo. Né? Eu sou eu, Ortega y Gasset diria, eu sou eu e as minhas circunstâncias, sim.
as circunstâncias históricas, que muitas vezes não são dadas nem construídas por nós, mas elas são postas por diferentes fatores, elas podem sim e devem ter a nossa marca. Né? Onde é que eu estou? Aí, para além das nossas questões, vamos dizer assim, mais pragmáticas, devemos nos perguntar: onde é que eu estou como sujeito histórico? Onde é que eu posso atuar para que as condições sociais, políticas e econômicas possam ser diferentes e possam amparar uma boa vida para todas e todos? Onde é que me cabe como sujeito histórico, social, político para a mudança e a transformação do que eu considero que não é uma situação ideal de vida para a maioria? Né? Onde é que eu me coloco como uma pessoa que luta, que batalha, que acompanha, que briga, entre aspas, né? A boa briga, sem perder a amorosidade, como diria Paulo Freire, sem me negar como esse sujeito histórico que clamo e que digo não quando é preciso dizer não, mas que eu digo sim a uma luta, eu digo sim a uma emancipação humana, a uma emancipação política, social, econômica, que vai me fazer ser mais junto com o meu companheiro, a minha companheira de viagem, de luta, de vida, os meus companheiros e as minhas companheiras de processo de humanização. Professora Cláudia, Paulo Freire citado pela professora Ila. E a Ila, ela começa o seu texto, a epígrafe do texto, ela traz uma fala do Paulo Freire. E ela diz que as pessoas, né, a fala do Paulo Freire, as pessoas não se educam sozinhas, elas se educam em comunhão. Né? Homens e mulheres se educam em comunhão. E é essa questão aí da participação social, é essa a questão do Fórum Sul-Mineiro, Mineiro e Nacional de Educação Infantil. Vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Voltamos e estamos no nosso terceiro bloco do programa do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Professora Cláudia Ribeiro, a Carta de Lavras. O que é a Carta de Lavras, professora? Sim, você me pergunta da Carta de Lavras. O que é? Onde ela está? Nós realizamos aqui em Lavras o 12º encontro ampliado do Fórum Mineiro de Educação Infantil. Construção de conhecimento coletivo. Nós somos 5 fóruns em Minas Gerais, regionais, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto de Jequitinhonha, Sul de Minas, Metropolitano, em Belo Horizonte. E esses fóruns tiveram a responsabilidade de indicar profissionais, pesquisadoras e pesquisadores que pesquisam a educação infantil, para falar conosco. E no final desses encontros, eles duraram 3 meses, 4 meses, nós elaboramos uma carta com as reivindicações que aconteceram no decorrer desses meses, dos muitos temas que foram elencados, discutidos, debatidos. E aí essa Carta de Lavras, eu vou pedir para você que insira o endereço para que as pessoas possam acessar e verificar ali as nossas reivindicações. As solicitações de, por exemplo, as cidades estão construindo seu plano municipal de educação, as cidades ouvem os fóruns das suas cidades e regiões para implementar as políticas públicas com relação à educação infantil. Como que está esse retorno
as atividades presenciais, né? Essa retomada das crianças nas instituições de educação infantil. Então, todos esses são itens da carta. Agora, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tudo a ver, porque foi um trabalho coletivo, um trabalho participativo, um trabalho em que os muitos fóruns de Minas Gerais responsabilizaram para que, sob a coordenação do Departamento de Educação da UFLA, da equipe de tecnologia da UFLA e com a professora Carolina Alvarenga coordenando todo esse processo, acontecesse não só os encontros virtuais, mas esses encontros, eles se constituíram também num projeto de extensão. Então, essa carta, Paulo, as pessoas podem acessar nesse e-book e, por sinal, está um e-book muito bem editorado, com a sensibilidade de alguém que também entende o que é a educação infantil. Tem leveza, tem beleza e tem profundidade. Ficou lindo mesmo. Lindo. Ficou lindo. Vamos colocar novamente a professora Ilha na conversa? Vamos lá. Professora Ilha, é com você. Então, no texto, voltando um pouco, eu queria só reforçar também, o texto está na revista, vocês vão ler, se quiserem mandar e-mail, trocar algumas ideias comigo, estou à vontade, estou à disposição, né? Então, quando eu coloco lá em alguns momentos a questão de sermos um sujeito de experiência e sujeitos que vivemos em situações contraditórias e que manejamos esses diferentes aspectos da vida de forma muitas vezes difícil, desfavoráveis, mas que não perdemos o gosto pela luta histórica, que não perdemos a nossa dimensão de cada dia mais desenvolvermos essa consciência crítica que nos possibilitará essa inserção para a mudança. Então, que a questão que eu coloco para a gente pensar, e aí acho que está no meu tempo, vou encerrando, quais são os nossos desafios e quais são os nossos compromissos como esse sujeito histórico, no nosso caso, com a educação infantil, com as políticas públicas de educação infantil das nossas regiões. Né? Cláudia falou há pouco, anunciou a questão da nossa pesquisa. A questão da nossa pesquisa no âmbito do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, ela tem um dos grandes objetivos exatamente a gente conhecer essa realidade para agir sobre ela. Como é que nós nos colocamos como sujeitos sócio-históricos nessa, vamos dizer assim, que pretendemos ser uma vanguarda de um sujeito histórico que modifica uma realidade, que nós sabemos que não é favorável a essa boa vida para todos e todas nós, se nós não conhecermos essas realidades. Então, a nossa pesquisa, ela se coloca como essa necessidade, que é uma necessidade também ontológica, eu diria filosoficamente, de sermos e de nos inserirmos nas nossas realidades para poder oferecer outras possibilidades de constituição da nossa vida, da nossa sociabilidade, da nossa inserção profissional, docente ou não docente, demais profissionais da educação infantil, no contexto nosso específico da educação infantil na nossa região. E por que não dizer do nosso país e os nossos exemplos aí, singrando mares, singrando montanhas, com a nossa revista, que de fato é uma revista nossa, Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, aberta à participação de todos e todas que queiram mandar textos, que queiram problematizar suas práticas, né, que queiram compartilhar esses saberes e experiências, como eu friso muito bem no texto, que é o que nos faz fortes e é o que nos faz esse ser de inserção
social que faz a diferença nas nossas coisas. É uma honra participar com vocês, é uma honra ser do Comitê Gestor do Fórum, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento e sempre. Beijo! Que bonito, né, a professora Ilha destacar esse gosto pela luta histórica. Professora Cláudia, quantos anos de Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil? Mais de 20 anos. Nós começamos em 1999, quando eu participava dos encontros do Fórum Mineiro em Belo Horizonte, e a Rita Coelho, ela é socióloga, e ela participava lá em Belo Horizonte. E ela desafiou as pessoas que estavam lá que nas suas regiões nós pudéssemos implementar, né, criar os fóruns regionais. Aí o Triângulo Mineiro fez isso, o Norte de Minas fez isso, e nós aqui do Sul de Minas, eu trabalhava, né, na Universidade Federal de Lavras, e como projeto de extensão do Departamento de Educação, nós começamos. Nós estamos extremamente contempladas com o que vem acontecendo. Veja bem, nós conseguimos a revista, nós conseguimos sediar esse encontro ampliado aqui em Lavras e fizemos o lançamento do e-book e você pôs para nós aí na tela. E a professora Carolina, com a nossa participação como pesquisadoras, tem pesquisadora do Unifeg, tem pesquisadora do Unilavras, pesquisadora do Unis, e, né, da própria universidade, nós aposentadas, né, a Ila e eu, conseguiu aprovação de uma pesquisa na FAPEMIG para estar mapeando aqui no sul de Minas, não só o espaço físico, mas os processos de gestão e os processos educativos realizados aqui no sul de Minas. E o próximo programa nós ouviremos a responsável pela pesquisa, a coordenadora da pesquisa, que é a professora Carolina Alvarenga. E outra conquista que vocês tiveram, e a gente agradece aqui de público, é a presidência da Câmara Municipal de Lavras, através da TV Câmara, ceder esse espaço. É um espaço que tem sido primordial para que pessoas em outras localidades, em outras cidades, em outros lugares do Brasil possam acessar, né, via YouTube os programas. Eu faço minhas as suas palavras. Gratidão à Câmara Municipal. Sexta-feira que vem tem mais. Um abraço, até lá.